Bom, falando de soluções naturais, você falou uma coisa curiosa ainda sobre a sua filha, de um tratamento natural com base no kefir. Que curioso. Ah, bem lembrado aí. Bom, a Priscila é uma pessoa com essa cardiopatia congênita, onde o organismo dela tem que fazer um esforço, né? E isso é natural, o próprio Dr. Léo Ribeiro falou, né, que é esse ânimo da vida, o corpo dela vai fazer de tudo para manter o quê? O equilíbrio para se manter saudável, né? Agora, como qualquer outra pessoa aí, né, tem os seus hábitos alimentares errados, né? Tem a questão do grupo de amigos, tem toda essa questão aí. Lembra que eu te falei a quantidade de antibióticos que ela tomou durante toda a vida dela? E isso acabou com a flora intestinal, né? Com as bactérias do bem, vamos dizer assim. E a gente sabe hoje, né? Você melhor do que eu ainda, que nós somos mais bactérias, né? Do que do próprio célula humana. Bom, como ela está fazendo medicina, a pressão, né, é uma pressão que é novidade para ela. Está no segundo ano, está terminando o segundo ano, né? Então tudo isso mexeu com a cabeça dela também, porque de todos os cursos, a gente respeita todos os cursos, mas medicina é medicina, né? Então Pancadão. é estudo das 7 horas da manhã até meia-noite todos os dias, e o professor dá um livro lá, você tem que ler. Se fosse só um livro, tudo bem, né? Mas são 10 matérias, cada um dá um livro, você imagina o que acontece. Bom, mas foi diagnosticado o seguinte: nesse primeiro semestre de 2023, ela teve praticamente 3 pneumonias. E não tinha, até pela essa questão da atresia da artéria pulmonar, né? Esse desequilíbrio emocional também, dessa pressão psicológica. Tivemos aí a questão de 2020 da pandemia, então tudo isso mexe, né, com os sonhos da pessoa. E a pior coisa que você pode fazer é cortar o sonho de um futuro de uma pessoa. Isso acaba com a gente. Se você não tiver futuro, você não tem É, vida. né? Qual que é o seu ânimo ali no caso? Bom, mas a gente entendeu ali que depois dessa quantidade de antibióticos, asma, bronquite, essa sobrecarga no pulmão, debilitou a Priscila, mesmo agora, né? Então, o coração tá ok, mas é um corpo humano ali que está vivendo, então cada dia está recebendo uma pressão, né? E aí eu falei, bom, não dá mais para ficar dando antibiótico, né? Mas para quem acompanha o canal do Fernando Betete, o canal do Júlio aqui, sabe da importância da saúde intestinal, né? E aí eu conversando também com o Lair Ribeiro, ele falou, Fernando, nós vamos fazer aqui uma força-tarefa para reconstruir essa saúde intestinal dela, que vai melhorar a imunidade, né? A imunidade começa também no intestino, e vai melhorar também o ânimo dela, porque o ânimo também, o equilíbrio mental começa também no intestino, que tem a ver aí com os neurotransmissores, né? Tanto é que na medicina chinesa, né, Júlio, o desenho do cérebro praticamente é o mesmo desenho do intestino, se você colocar ali do lado. E, e é uma Se me pena. permite, coloca na tela de volta o pode dizer aí, faz favor. Olha aqui o nosso. Olha o desenho que a gente tem do pode dizer aqui. Olha lá. Então, é o cérebro ou o intestino isso daí, né? É que tem o bulbo ali, o cerebelo, né? Mas lembra bem essa questão aí. Então, aí o doutor Lair recomendou uma ação terapêutica de kefir, né? Mas, Fernando, vai ser um kefir turbinado, porque a gente precisa recompor, porque ela já vem debilitada disso daí, né? E aí a gente não tinha mais outra alternativa, porque a gente já estava até preocupada. A própria Priscila estava preocupada com essa debilidade dela, né? De asma, bronquite, pneumonia, Maringá é frio, é calor, sabe? Ar-condicionado, essa loucura aí do tempo, né? E aí eu falei, ok. Então aí ele me recomendou um kefir, eu comprei o kefir, que é um kefir de água, né? E vem de Belo Horizonte e veio tudo embalado numa caixa de isopor, porque né, são 2, 3 dias de transportadora, com gelo para chegar aqui em Maringá tudo certinho. Você pode falar o nome da pessoa que faz isso ou não? Se ele quiser Não, o é contato, porque o pessoal vai perguntar: que é, kefir que é esse? Up Kefir. UP
kefir, né? Inclusive tem também no meu canal do Fernando Betete a entrevista com o Sérgio. Você coloca lá Fernando Betete, kefir, você vai ver a entrevista lá do Sérgio do Up Kefir, que é um naturopata também, igual você. Então, olha que interessante, né? Não é uma indústria farmacêutica, né? É um apaixonado, o Sérgio, pela saúde, e também a formação dele é engenharia, e se apaixonou pela naturopatia e se apaixonou pelo kefir. Mas resumindo a história, chegou o kefir em casa, a Priscila começou a tomar essa garrafinha do Up Kefir. Em uma semana, era outra pessoa. Show. Outra pessoa. Até porque a gente turbinou esse kefir aí, né? Então, não é porque é produto natural, gente, que você vai ali tomar kefir, né? Você conversa com o Sérgio, conversa aí também com o Júlio, também que conhece bem isso daí. Então, tem que ser tudo bem indicado, né? E ela começou a tomar esse kefir, já está tomando, já faz aí já está indo para 4 semanas, né? Mas a gente percebeu já na primeira para a segunda semana um equilíbrio emocional. Uhum. Mas isso aí é tarja. Não, é kefir, é produto natural. Só que melhorando a saúde intestinal, dando saúde para as bactérias do bem que ajudam nesse processo digestivo, que ajuda na produção dos neurotransmissores e que ajuda na imunidade, entendeu? Tudo melhorou, tudo. O humor melhorou, a imunidade melhorou, a questão da respiração, gente, respiração, a hipertensão pulmonar melhorou. Tudo isso em uma semana, de 7, 8 dias. Agora, lógico, já tomando 20 dias, está melhorando cada vez mais. E já determinamos lá em casa que vai tomar direto, né? Porque kefir você pode tomar direto, mas por um ano aí é uma força-tarefa ali para tomar. E olha, né? Eu estou trabalhando com saúde praticamente há 30 anos, conversando com excelentes médicos, excelentes profissionais da terapia de saúde também, naturopatas. Já tinha feito várias matérias sobre kefir, sobre saúde intestinal, mas chegou também para mim essa situação, chegou também esse problema, né? E a hora que a água chega aqui para você, mas tem kefir. Aí eu fui no meu próprio canal procurar lá as matérias que eu já tinha feito de kefir, já entrevistado. Falei, ó, tá aqui. E a gente sempre vai deixando, porque daí é difícil, Júlio, pela questão, eu sou jornalista, eu indico o kefir para você em 1 milésimo de segundo. Agora, para casa, meu amigo, aí é outra história, entendeu? Aí para você convencer a esposa, para convencer a própria Priscila, aí você tem que fazer todo um ritual ali, porque não é fácil, não. Mas o resultado Mas convence, cara. o resultado o próprio Lair fala isso, né? Eu converso com o Lair praticamente todos os dias, né? E aí, como é que tá a Priscila, né? O doutor, mas te falei que kefir ia resolver. Então, você sabe que o kefir, você falou uma coisa interessante, o kefir não existe só o de leite, né? Porque a gente conhece o de leite, mas a gente pode usar o de água, tem um que é parecido com o kombucha, que é uma outra estrutura que você pode utilizar com suco, você pode utilizar ele com leite de coco, é a semente do bem. E o kefir é muito interessante porque ele ajuda a gente a modular o intestino. Só para vocês terem ideia, quando o Betete falou que nós somos a maior parte bactérias e não células humanas, existe um livro muito legal da Alana Colen, que o nome do livro se chama 10% Humanos, porque ela mostra ali que para cada gene que nós temos no corpo, nós temos outros 9 que não são nossos. Em termos de quantidade de célula, o corpo humano tem em torno de 30 de células, nosso intestino tem 130, só o intestino, mais pele, mais cabelo, mais bactéria que está no seu cérebro, tem bactéria no seu cérebro, e não são necessariamente ruins, né? Então, quando a gente modula essas bactérias, veja como é interessante a explicação. A gente tem lá no nosso intestino, quase 80% das células do sistema imune estão lá, estocadas no GALT, tecido linfóide associado ao intestino. Se eu tenho uma bactéria desbiótica lá, esse GALT está um caos. E aí entra a questão do leite que a gente discute, né? O leite que você consome no seu dia a dia, de fato, ele não tem mais bactéria viva. Mas no processo de purificação desse leite, no processo em que a gente faz o UHT, por exemplo, ou outro processo, você mata a bactéria, mas o corpo da bactéria continua lá. Quando ela cai no seu intestino... Cemitério, né?
ela faz uma desgraceira, né? É a mesma coisa que a gente usa, porque hoje tem o probiótico, que é a bactéria viva, liofilizada, sequinha, e existe o pós-biótico, que é o MAMP, que é aquela bactéria que a gente já tirou, ela não está mais viva. É como uma vacina. Você matou o vírus, tirou um pedaço dele, colocou aqui na vacina, é a mesma coisa. Então, quando a gente está usando isso, a gente está modulando o intestino. Bactéria, gente, no intestino, come o que você come. Se você tem uma bactéria desbiótica, ela vai comer primeiro que você. 50% do peso das tuas fezes não é resto de comida. É corpo de bactéria que foi morrendo no processo. A gente sempre olha lá e pensa, nossa, comi tudo isso. Não, metade disso não é nem você, é o bichinho que está vivendo ali. E quando eu modulo isso, eu modulo, por exemplo, a produção de serotonina, que é um dos neurotransmissores importantíssimos para a estabilidade de humor. Sem isso não tem vida. Né? E, infelizmente, hoje a gente está num mundo em que se privilegia essa questão da higiene, o que é muito bom, não há de se discutir em relação a isso, só que a higiene em excesso, como por exemplo é o caso da gente consumir tudo já sem probióticos naturais, né? Você falou do kefir agora, eu gostaria de acrescentar a você que ainda não conhece, mais 2, o kombucha, que é outra opção interessante, e o chucrute. Se você não conhece chucrute, digita aí no YouTube, Júlio Luckmann chucrute, que tem um tipo de bactéria ali no repolho, quando a gente faz o repolho azedo, que é um dos probióticos mais interessantes para o intestino hoje, né?